Fala galera que está participando aí dessa vigília jovem no São Silvestre. Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Espero que vocês estejam gostando dessa vigília que tem o nome de A Última Batalha. Bom, eu fui convidado pela Thalita para contar um pouco sobre a minha história de vida, falar um pouco sobre o meu testemunho. Eu espero que isso venha a edificar vocês de alguma forma. Bom, eu sempre fiz parte de uma família cristã, uma família temente a Deus, e toda a minha família ela é católica. Então a gente ia à igreja aos sábados, eu fiz primeira comunhão, eu sou crismado, fazia a liturgia da palavra às vezes. A liturgia da palavra, para quem não sabe, é o momento que você vai lá antes da missa e você começa a ler algumas passagens da Bíblia. Então eu já gostava de falar em público, já gostava de ir lá na frente, tentar ler a Bíblia, essas coisas. Todavia, depois da missa, eu saía com os meus amigos, né? Eu estava aí nos 14, 15, 16 anos mais ou menos. A gente saía da missa e ia para lugares bem indevidos, como festas, baladas, essas coisas aí que acontecem no dia a dia. Mas esses meus amigos, eles não só me chamavam, como eles também me ofereciam muitas coisas. E no decorrer dessa vida eu já bebi, já fumei, cigarro, essas coisas, droga, eu não cheguei a esse ponto não, mas já fumei cigarro, já bebi e muitas outras coisas. Então, nesse aspecto aqui eu já queria deixar uma mensagem para você. Tome muito cuidado com as influências que você tem na vida. Muitas vezes você pensa que você tem um amigo e você quer trazer esse amigo para a igreja, mas muitas vezes esse amigo acaba levando você para o mundo. É muito mais fácil as pessoas levar a gente para o mundo do que a gente trazer essas pessoas para a igreja. Então toma muito cuidado com isso. Na juventude, o mundo ele oferece muitas coisas boas pra gente. Quem fala que as coisas do mundo são ruins está muito enganado, porque as coisas do mundo elas são muito boas. Todavia, essas coisas elas são efêmeras, ou seja, elas são passageiras. Bom, mas depois de um tempo farriando, depois de um tempo zoando bastante, eu comecei a procurar um emprego. Na verdade, eu já trabalhava, mas eu queria arrumar um emprego melhor. Até que eu consegui um emprego em uma comunicação visual, de fazer adesivo e essas coisas, né? Chegando lá, o primeiro dia, o cara viu que eu era um pouco bagunceiro, né? Que eu não gostava muito dessas coisas de Deus e tal, que eu bebia, que eu fazia isso e aquilo. Esse cara viu que eu precisava de um estudo bíblico, né? Ele falou assim, cara, você não quer fazer um estudo bíblico, não? Eu falei, como ele era meio gerente da empresa, né? Eu falei, vou aceitar, né? Se eu não aceitar, eu vou perder o emprego. Então, tive que aceitar o estudo bíblico na marra. Aí comecei a fazer, e esse amigo ele marcou o estudo bíblico no sábado às 3 horas da tarde. Só que no sábado, justamente às 3 horas da tarde, eu fazia uma coisa que eu amava, que era jogar bola. Então a minha filosofia era mais ou menos o seguinte, se eu tinha um jogo importante, eu faltava no estudo e ia no jogo, com certeza, né? Mas por fim eu acabei terminando esse estudo aí depois de um ano mais ou menos. Bom, até que depois de um ano esse amigo levou um pastor lá no último estudo bíblico para fazer um apelo para mim tomar uma decisão no batismo, né? Então tudo que o pastor falava, eu falava amém, amém, amém. Você aceita os 10 mandamentos? Sim. Aceita Jesus? Sim, aceita. Ele falou, você aceita o batismo? Eu falei, não. Ele tava fazendo uma pressão assim, um monte de sim em sequência. Quando chegou no batismo eu falei não, eles ficaram bem desapontados e tal. Mas enfim, acabou que chegou o ano de 2012 e eu me mudei para Maringá para estudar. Hoje em dia eu estou no 5º ano de arquitetura, estou terminando já, graças a Deus. Mas naquela época eu estava começando os estudos e esse meu amigo, ele, antes de eu ir embora para Maringá, ele me deu um DVD chamado Os 10 Mandamentos, do pastor Luiz Gonçalves. Eu peguei esse DVD, comecei a dar uma olhada e falei, quer saber? Vou fazer esse estudo sozinho. Aí comecei a fazer esse estudo, gostei, comecei a pedir um do Ivan Saraiva, pedi um do Cid Moreira na internet, comecei a pedir um monte de estudos, ler a Bíblia profundamente, até que eu tomei a decisão e no dia 6 de abril eu me batizei na igreja do Jardim Alvorada. Na época eu convidei a minha mãe para vir no batismo, né? E ela falou basicamente assim, que? Você vai batizar nessa igreja? Pode ir lá que eu não vou nem a pau. Você só vai dar um pulo na água, vai tomar um banho de piscina lá porque você já foi batizado. Então, já percebem vocês que eu não recebi muito apoio da minha família assim, né? Bom, e hoje em dia, graças a Deus, a gente conhece essa verdade maravilhosa que é a Igreja Adventista, que é a Palavra de Deus. Hoje em dia eu deixei de fazer muitas coisas que eu jamais pensei que eu deixaria de fazer. Hoje em dia eu sou uma nova pessoa, muito longe do ideal de Cristo, sabe? Eu tenho as mesmas falhas que você, às vezes eu não consigo orar, às vezes eu não consigo ler a Bíblia, não consigo fazer a lição da escola sabatina, caio às vezes, mas levanto. Então a nossa vida ela é assim, ela é um cair e levantar constante. Bom, depois de um tempo batizado, eu comecei a pensar em qual seria o meu ministério. E muitas vezes você, que talvez esteja aí nessa vigília, esteja pensando, mas eu não sei no que eu sou útil, não sei no que eu posso ser útil na obra de Deus. Você talvez pense que você não tem nenhum dom, que você é um inútil, né?
Sim, muitas pessoas elas pensam isso, mas na verdade não. Quando você desce as águas, você recebe um dom de Deus. Então eu estava procurando pelo meu dom até que eu recebi uma oportunidade para pregar pela primeira vez. Então eu recebi essa oportunidade para pregar. Fui lá, não preguei muito bem e tal, mas eu gostei, né? Isso que é importante, até que enfim eu acabei achando o meu dom. E até hoje a gente tenta aperfeiçoar esse dom. Mas em um determinado dia eu decidi que eu queria ir um pouco mais além da pregação. Então, junto com um amigo chamado Altair, a gente sentou, conversou e a gente decidiu fazer um vlog cristão. O Altair ele teve que sair por motivos de trabalho, então eu assumi o vlog de vez, peguei e falei, quer saber, agora eu vou meter a cara mesmo e vou fazer bastante vídeo para tentar ajudar as pessoas de alguma forma. E até hoje tem esse vlog lá, eu falo sobre cristianismo, vídeos sobre a palavra de Deus, respondendo perguntas das pessoas, vídeos sobre história, fazendo vídeos sobre as determinadas ideologias que influenciam o cristão na vida cotidiana. Porque hoje em dia a gente tem muitas coisas que parecem que são boas ao nosso ver, mas no final dá em caminhos de morte. Então eu estou fazendo vídeos sobre todo tipo de coisa e esses vídeos eles têm alcançado pessoas. Somos salvos mediante as obras ou unicamente pela fé? Cara, quando eu falo uma menina que teme a Deus, é o seguinte. Quando você está perto dessa menina que você está namorando ou que você está desejando namorar, você sente a presença de Deus? Só que a gente não tem um modo de chegar até Deus. Mas Deus, ele é criador, ele é criativo. Então ele bola um plano de salvação. E esse plano se resume na pessoa do Senhor Jesus Cristo vindo até essa terra para nos salvar. O Tobias de Chine pergunta o seguinte: cara, se não existe inferno, o que acontece comigo que estou pouco me lixando para a Bíblia e para a religião? Bom, cara, realmente esse inferno que as pessoas elas acreditam não existe. Esse inferno que o capetinha fica lá, ó. Ai, que delícia. Veja bem, se Deus revelasse a palavra de Deus com diversas interpretações, isso causaria uma confusão. Será que você tem vontade de participar da obra de Deus? Porque Deus ele não pode te usar se você não permitir. Quando Jesus ele foi citar Lázaro, ele falou, tire a pedra. Por quê? Porque tirar a pedra era possível aos homens, mas ressuscitar Lázaro, isso era impossível e ele foi lá e fez. Olha, você sabe que a Igreja Adventista ela nasceu com muitos jovens. E eu creio particularmente que os jovens eles terão uma missão fundamental nesses últimos tempos para enfrentar justamente essa última batalha que está por vir neste mundo. Lembra da minha mãe que falou que eu só ia mergulhar lá no tanque batismal? Hoje em dia ela se batizou e ela está firme e forte na palavra de Deus. Sabe, eu gosto muito de um verso da Bíblia que é 1 Timóteo capítulo 2, verso 15. Se você tiver com a Bíblia aí, você pode me acompanhar. Sabe, esse verso fala da importância de nós nos prepararmos a cada dia para enfrentar as coisas do mundo. Porque hoje em dia não está nada fácil. As universidades estão muito seculares. Se você não se preparar antes de entrar num meio desse tipo, você certamente será um candidato a se apostatar. O ambiente de trabalho não está tão agradável como já foi um dia. O ambiente escolar não está agradável. As coisas não estão agradáveis. Então, como você tem se preparado para enfrentar todo esse tipo de coisa? Bom, então no momento em que a gente estiver preparado no que diz respeito ao estudo da Bíblia, a gente também certamente vai estar preparado para enfrentar o mundo, para enfrentar a última batalha, para enfrentar todas essas coisas que nos cercam, todos esses males. Bom, meu desejo sincero para você é que Deus te abençoe a cada dia, que você possa sair dessa vigília com tudo que foi dito aqui na sua mente e que não possa ficar apenas dentro dessa igreja, que ao sair daquela porta ali você possa praticar essas coisas, tentar colocar em prática, porque o nosso dever como cristão não é ser perfeito, mas é buscar a perfeição a todo momento. Existiram muitos jovens na palavra de Deus que foram fortes e que estavam preparados para a batalha, como José, como Daniel e muitos outros. Você está preparado para essa última batalha? Que Deus te abençoe.